Fala, futuro bombeiro! Essa aula que você vai assistir agora, ela faz parte do nosso curso de reta final para o Bombeiro Minas. Então nós temos um curso totalmente focado para essa reta final que conta com exercícios, simulados, aulas de teoria e muito mais. Totalmente focadas para a IDECAN, totalmente focadas para o Bombeiro Minas Gerais. Então, se quer saber mais, pode clicar no link da descrição aqui desse vídeo e adquirir lá o nosso curso, beleza? Até mais! Fala pessoal, tudo bem? Professor Antenor na área, professor de Química aqui na nossa reta final para os estudos da prova do CBM de Minas Gerais. Tópico importantíssimo que a gente vai falar aqui na nossa aula de hoje, que envolve eletroquímica, né? O estudo da eletricidade nas reações químicas. E dentro de eletroquímica a gente tem tanta coisa que aí no nosso propósito aqui, a gente fazer essa revisão, a gente vai focar nos pontos mais importantes e que você tem que ter atenção na hora da sua prova. Primeiro ponto. Eletroquímica tem essa área da química, né, que fala da utilização de eletricidade nas reações químicas e vice-versa. E aí, quando a gente fala desse processo, a gente pensa muito em pilha, bateria e eletrólise. Classicamente é isso que nós temos. Então, olha aqui, corrente elétrica, energia química e energia elétrica. Pilha, a gente vai dizer que é uma célula galvânica, eletrólise é uma célula eletrolítica, tá? E isso tem uma diferença, algo assim que a gente olha para vários aspectos, inclusive termodinâmicos, para poder associar a esse processo. Então o que acontece? Quando a energia química se converte em energia elétrica, a gente tem um processo galvânico, pilha e bateria. Quando a energia elétrica é fornecida a um sistema e isso provoca uma reação química, né, uma energia química, nós temos um processo eletrolítico. Tá? Então, em resumo, é isso que a gente tem no nosso processo que envolve a eletricidade nas reações químicas. Isso a gente vai falar bastante ao longo aqui dessa nossa aulinha. Beleza? E aí a gente precisa entender o que é os processos de redução e de oxidação. Beleza? Olha só, a gente viu até mesmo nos estudos de ligações químicas que quando um átomo de sódio com uma baixa energia de ionização perde um elétron e um cloro que libera muita energia devido a uma alta afinidade eletrônica captura esse elétron, nós temos então um cátion de sódio formado e um ânion aqui de cloreto formado. Esse positivo com negativo resulta, por exemplo, numa ligação iônica, certo? Por definição, associado aos critérios de eletroquímica, a oxidação é quando nós temos a perda de elétrons, que ocorreu com o sódio. A redução é quando nós temos o ganho de elétrons, que é o que aconteceu com o cloro. Essa tendência periódica ela é acentuada nesses elementos. Então, nós temos, sim, uma maior tendência de metais oxidarem e de ametais reduzirem. É uma tendência. Existem reações redox, né, de oxi-redução, em que a gente vê mesmo metais, por exemplo, de transição reduzindo, né, ou seja, metais ganhando elétron e, assim, outras características ali associadas. Tudo bem? Então, existe sim aqui, pessoal, uma relação que a gente tem que focar e ficar muito atento para que a gente cumpra a tendência, mas que não necessariamente essa tendência vai ocorrer. A gente tem que olhar para as reações e para os processos específicos. Beleza? Oxidação, perda de elétrons, redução, ganho de elétrons. Dito isso, o primeiro passo para a gente calcular esses potenciais e associar processos eletroquímicos é saber o NOx dos elementos. NOx é a carga elétrica ou tendência de carga dos átomos ou dos íons e estabelece uma ligação química, beleza? Então, cumprindo uma ligação, nós temos o quê? A carga sendo estabelecida. Nós temos as regras de NOx, né? Nas quais nós temos o seguinte, substância simples é zero, né? O2, Cl2, ferro. Ah, mas o ferro não está ligado com ninguém. Olha o modelo da ligação metálica, né? É tanto ferro aqui que a gente não determina a quantidade de átomos, mas tem ferro aqui. Tá? E tem muito ferro se ligando aqui. 0, 0 e 0. Beleza? Não tem diferença de eletronegatividade aqui, é 0. E se for um íon, a carga é, né, o determinante do NOx. Então aqui a carga é 1. Conclusão, o NOx é mais 1. Aqui a carga é 2. Então o NOx é mais 2. Aqui a carga é menos 1. Então o NOx é menos 1. NOx não tem módulo, tá? É positivo ou negativo. Então muita atenção nesse tópico aqui. Beleza? Então, aqui, algumas regrinhas. Quando a gente fala de substância composta, o NOx dos elementos depende das suas eletronegatividades, né, e dos elementos nas quais são ligados. Está aqui a nossa escala de eletronegatividade, né, daquela frase famosa, fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital, e isso, obviamente, é mais eletronegativo do que todos os outros metais. Beleza? Sendo assim, e aplicando as regras, a gente sabe que o quê? Se essa substância composta ela não tem carga, essa soma tem que dar 0.
Porque como ela é eletricamente neutra, eu preciso que ela cumpra com que a soma desses NOx, com a quantidade de átomos de cada substância, seja zero. Família 1 tem um elétron na valência mais a prata, NOx mais 1. Família 2 mais zinco e cádmio, né? A família 2 tem 2 elétrons na valência, né? Então, junto com o zinco e cádmio, NOx mais 2. Família 3A, que vale para o alumínio, NOx mais 3. Família 7A, ligada a elementos menos eletronegativos, menos 1. Família 6A, né? A gente vai olhar aqui para o caso do oxigênio, do enxofre, menos 2, né? E o oxigênio tem um asterístico aqui, porque a gente vai falar sobre ele. E o hidrogênio, ligado a elementos com menos eletronegatividade, menos 1, ligados a elementos com eletronegatividade, não, com elementos, aqui tá errado, ligados a elementos menos eletronegativos, né? Que é o contrário, né? Vou melhorar isso aqui. Ligado a elementos, né, metálicos, tá? Ele vale menos 1. Ligado a elementos ametálicos, certo? Ele vale mais 1, beleza? Ou seja, hidrogênio com metal vale menos 1, hidrogênio com ametal vale mais 1, belezinha? No caso do oxigênio, o NOx vai valer menos 1 quando ligado a peróxidos. O oxigênio, galera, ele está numa proporção muito grande na natureza. Então, a maioria dos casos, 95% dos casos, o oxigênio, o NOx dele, vale menos 2, tá? E aí tem o caso dos peróxidos, como é o caso do H2O2, que vale menos 1, e dos superóxidos, que a gente não vai ter uma cobrança muito grande, porque tem uma incidência muito baixa, mas caso você veja um superóxido, tipo isso aqui, ó, Na2O4, aqui, o NOx do oxigênio, ele é menos meio, tá bom? E aí a gente faz a soma de tal forma que o somatório dê 0. Dando 0, a gente consegue calcular. Dá um exemplozinho aí, professor. Vou pegar aqui o permanganato de potássio. KMnO4, beleza? Substância composta, soma tem que dar 0. Então, se a soma é 0, vamos lá. Começa no oxigênio. Oxigênio mais eletronegativo, menos 2. Quantos oxigênios eu tenho? 4. Então, isso daqui contribui com menos 8. Potássio, está aqui o potássio, é o grupo 1. Então, o NOx do potássio vale 1. Como eu tenho só um potássio, a contribuição de carga dele é 1. Gera um X aqui. X seria a contribuição do manganês. Como só tem um átomo, o NOx dele é o próprio X. Beleza? Dessa forma, qual o número que satisfaz aqui X? Esse número vai ser 7. Como é só um átomo de manganês, mais 7. Então tá aqui os NOx. Mais 1, mais 7, menos 2. Beleza? É assim que a gente faz a determinação do NOx aqui. Deixa eu deixar a tela inteira para deixar um pouquinho maior para vocês, né? Dessa forma aqui, nesses elementos. Ok? Regrinha de inox. Com a regrinha de inox, a gente tem o seguinte. As reações de oxirredução, nas quais nós temos o seguinte. O agente oxidante é a espécie química que reduz, o agente redutor é a espécie química que oxida. Oxidante, para melhorar essa definição aqui também, você pode colocar como aquele que provoca a oxidação. E quem provoca, provoca algo em outro. Não provoca a si mesmo, ele provoca em outro. E o agente redutor, aquele que provoca a redução. E como ele provoca em outro. Um caso clássico que a gente aplica aqui é a combustão. Toda combustão ela é uma reação de oxirredução. Né? Então, tem um oxidante, tem um redutor, tem alguém que oxida, alguém que reduz. Combustão do gás metano, combustão completa. É assim, já balanceada. Beleza? Regrinhas de inox, vamos lá. Hidrogênio com ametal, hidrogênio vale 1. 1 com 4 mais 4, conclusão carbono menos 4. Substância simples, deixar a tela aqui.
0. Beleza? CO2, oxigênio, menos 2 vezes 2, menos 4. Então, carbono aqui, mais 4. Água, menos 2 para o oxigênio, hidrogênio com a metal, mais 1. Nós tivemos variações. Quais foram? Carbono saiu de menos 4 e foi para mais 4. Oxigênio saiu de 0 e foi para menos 2. Pode ser também esse menos 2 aqui do CO2. O que acontece? Um aumento de NOx indica que essa espécie está ganhando, ou está perdendo elétrons, desculpa. Quem perde elétrons, por definição, está sofrendo uma oxidação. Então, o carbono oxidou. O oxigênio vai de 0 a menos 2, está diminuindo a sua carga. Quem diminui o NOx é porque ganha elétrons. Então, você tem uma redução. Quem sofreu a oxidação é o agente redutor. Por quê? Porque ele provocou a redução no outro. E quem sofreu a redução é o agente oxidante, porque ele provocou o outro a perder elétrons. Então, olha só, o CH4, por ter o carbono que oxida, provocou no O2 a redução dele. Então, o CH4 provocou no O2 a redução. Então, quem que é o CH4? É o meu agente redutor ou simplesmente redutor. E o O2, ao ganhar elétrons, provocou no CH4, especialmente no carbono, a perda de elétrons. Então, quem provoca a oxidação é chamado de agente oxidante ou simplesmente oxidante. Beleza? Que aí corrobora justamente com o que a gente tem aqui. Ou seja, se uma espécie reduz, ela é um bom oxidante. Se uma espécie oxida, ela é um bom redutor. Tá bom? Muita atenção nessa parte aqui para que você não confunda esses termos. Esse é um ponto que pode gerar em vocês confusão. Mas não vai, porque agora vocês já estão sabendo bonitinho aqui. Beleza? Espontaneidade de uma reação, a gente olha para o tal do potencial padrão de redução. O que é mesmo redução? O ganho de elétrons. Feito a definição de oxidação e redução, essa medida é uma medida experimental. Então, esses valores aqui que eu apresento para vocês nessa tabela, eles não têm a necessidade de serem memorizados e ser dado para você na prova. E o que a gente tem? Potenciais positivos, potenciais negativos. Feito isso daqui, aí a gente usa a matemática a nosso favor da seguinte forma. Quanto maior o potencial padrão, o que eu tenho? Maior tendência a reduzir. Ou seja, maior tendência a reduzir é um melhor oxidante. Porque ele vai ganhar elétrons, então ele provoca outra espécie a perda. Então aqui, por exemplo, quem é o meu melhor oxidante, quem tem a maior tendência a reduzir? A espécie de prata. Agora, eu posso ter uma relação oposta, que vai valer aqui para o zinco. O que o zinco aqui vai ser para mim? Aquele de menor potencial padrão. Ou seja, ele não vai querer reduzir. Ele tem uma maior tendência a oxidar. Ou seja, ele é um melhor redutor. Se ele é o melhor redutor, então, consequentemente, ele vai perder elétrons com mais facilidade, certo? Então, aqui, nesse caso, quem é o meu melhor redutor? O zinco, certo? O zinco metálico, quem vai ser? E aí, a gente vai ter que trabalhar essa ideia de inverter as equações para que não fique, né, todas elas com a tendência de redução. Ou seja, o maior potencial eu vou manter desse jeito, o menor potencial eu vou inverter, porque ao inverter eu vou provocar perda de elétrons, então eu vou provocar a oxidação. Dito isso, a gente olha então para a questão de espontaneidade. Por quê? A espontaneidade é quando uma reação vai acontecer e você não precisa fazer simplesmente nada nela. No caso da oxirredução, que é toda reação química que tem oxidação e redução ocorrendo de maneira simultânea, a pilha, você não precisa fazer nada. Se eu tenho aqui um dispositivo que nem esse, e eu coloco uma bateria ou uma pilha, imediatamente ele liga aqui o meu sistema elétrico. Já na eletrólise, o processo é não espontâneo.
Matematicamente, todo processo espontâneo, diferença de potencial positiva, na eletrólise, diferença de potencial negativa. Associando isso à espontaneidade, todo processo espontâneo, a energia livre de Gibbs é negativa, e todo processo não espontâneo, a energia livre de Gibbs ela é positiva. E isso a gente tem como calcular por essa fórmula aqui, na qual ΔG é menos o número de mol, constante de Faraday, e a quantidade aqui de carga que você tem, tá? Então, só deixar esse tópico aqui, caso tenha alguma associação com espontaneidade. E aí, falou em espontaneidade, olha para o ΔG, que é energia livre de Gibbs, tá? E você tem como calcular a partir dessa fórmula aqui, belezinha? Então, olha só. Pilhas e acumuladores é todo dispositivo que você armazena energia e essa energia, então, você transmite para um sistema de maneira espontânea. E aí a gente tem nessa figura da pilha de Daniel as seguintes características. Todo processo espontâneo você também chama de célula galvânica, e aí você tem a bateria, que é um conjunto de pilhas associadas em série. E aí o que acontece? Na montagem de uma bateria, a voltagem total é a soma das voltagens produzidas por cada célula separadamente. Belezinha? Feito isso, você tem um dispositivo galvânico. O dispositivo galvânico ele é, no nosso estudo, o dispositivo de espontaneidade. Tá certo? Então, galera, falar de um dispositivo galvânico, que é o caso de uma pilha ou acumulador, dependendo de qual pilha, tá? Pilha seca, pilha alcalina, tal da pilha de Leclanché. Aqui a gente pode colocar também as baterias, bateria de carro, bateria de níquel-cádmio, tá? Que a gente usa muito ali no marca-passo e tudo mais. Níquel-cádmio não, níquel-cádmio é bateria. O marca-passo é um dispositivo espontâneo, tá? A célula de hidrogênio também é um dispositivo espontâneo, beleza? A gente tem essa associação. E entender a pilha de Daniel é entender qualquer dispositivo espontâneo, por isso que vamos colocar ele aqui. Tá aqui a nossa pilha de Daniel, na qual um eletrodo de zinco se liga a um eletrodo de cobre. Para isso acontecer, você tem que ligar os fiozinhos, né? Ligou os fiozinhos, você vai ter transmissão de energia. E com o passar do tempo, vai ocorrendo o seguinte. Primeiro ponto, nós temos uma ponte salina. O que é a ponte salina? Ela é algo necessário no dispositivo que você tenha natureza espontânea, porque você vai ter migração de íons para poder equilibrar a carga durante o processo, né? Com o passar do tempo nessa pilha, nós temos o seguinte. O meu polo negativo, chamado de ânodo, é onde ocorre oxidação. Então, o zinco nessa parte aqui, ele perde elétrons. Já o cobre fica sempre aqui no polo positivo, chamado de cátodo, onde ocorre a redução. Ou seja, o cobre, ele ganha elétrons. Beleza? Com o passar do tempo, o que acontece? A oxidação, ela tem um sinônimo para a gente, que é corrosão. Então, essa massa de zinco, ela começa a se deteriorar. Então, essa massa aqui vai começar a diminuir. Ficar mais ou menos assim, ó. Por quê? Porque esse zinco metálico que está aqui, ele vai para a solução na forma de zinco 2+. Então, por exemplo, na parte aqui da solução do cátodo, essa placa diminui e a solução fica mais concentrada. Por quê? Está vindo muito zinco se transformando em zinco 2+. Como tem um excesso de carga positiva, você passa pela ponte salina a parte negativa para cá. Você equilibra. Na parte do eletrodo de cobre, você tem um aumento da placa, você tem uma deposição. Então, essa placa metálica aqui, ela começa a aumentar a massa dela. Certo? E aí, ao aumentar a massa dela, ela fica mais cheinha aqui, ó. Começa a aumentar. Por quê? Porque o que é cobre 2+, tá certo? Tá indo se transformar em cobre. Ou seja, você está perdendo parte positiva aqui, ao desequilíbrio de carga. Ponte salina migra o positivo para cá. Então, a ponte salina ela é necessária para fazer essa migração, esse equilíbrio de cargas no teu sistema. Beleza? Toda a solução do ânodo fica mais concentrada, toda a solução do cátodo fica mais diluída. Sempre vai ter isso. Beleza? Ponto importante. O elétron sai do zinco e vai para o cobre. Então, há uma migração de elétrons nesse sentido aqui, ó. Do
ânodo para o cátodo, beleza? E aí, por convenção, o sentido da corrente elétrica ela é oposta. Então, a corrente elétrica passa, a gente representa com a letra I, do cátodo para o ânodo, belezinha? Então, sempre o elétron do ânodo para o cátodo e a corrente elétrica no sentido oposto ao dos elétrons. Se entender esse mecanismo aqui, você entende os processos espontâneos. Qualquer que seja ele, sempre vai ser assim. No ânodo ocorre oxidação, corrosão, placa diminui. No cátodo ocorre redução, né, aumenta a massa, solução mais diluída no cátodo, solução mais concentrada no ânodo, certo? Migração dos elétrons, sempre do ânodo para o cátodo, ânodo é o polo negativo, perde, né? A gente até brinca assim, perdeu o elétron, ficou com menos elétron. Cátodo é o polo positivo, porque está ganhando elétron, tá bom? Te ajuda a entender nessa parte aqui para ficar bonitinho, tudo bacana, tá? Esse é um dispositivo de pilha acumulador. E aí a gente tem essa questão do cálculo. Por quê? Quando a gente olha para os potenciais, que nem a gente falou da espontaneidade, o que a gente tem? Quem tem maior tendência a reduzir? Cobre ou zinco? Aí eu olho para o potencial. Potencial do cobre maior do que o do zinco. Logo, conforme falei para vocês, aqui tem uma maior tendência a sofrer redução. Então aqui, por ter um maior potencial, reduz. Aqui tem um menor potencial. Então, oxida. O maior mantém, o menor inverte. Então se liga. Maior, cobre. Então cobre 2+, mais 2 elétrons, se transformando em cobre. Potencial mantém. O outro inverte, então fica zinco, certo? Que oxida para zinco 2+, mais 2 elétrons. Como inverteu, o potencial também inverte. Somou, elétron vai embora. Sempre a gente vai fazer assim. Equação global fica da seguinte forma, né? Cobre 2+, mais zinco, formando zinco 2+, mais o cobre. Diferença de potencial, basta somar positivo 1,10 volts. Positivo, então, é pilha. Beleza? Processo espontâneo. Dessa forma, a gente conclui que, inclusive, o ΔG ele é negativo. Belezinha? Então, galera, feito isso daqui, você consegue, então, interpretar a espontaneidade também de uma reação fazendo esse cálculo. Sempre o maior potencial mantém e o menor inverte. Belezinha? E uma última parte aqui, que é a notação da pilha. Com o potencial calculado, a gente coloca da seguinte forma. O que é a notação de uma célula ou notação científica de uma pilha? A primeira parte representa a espécie que oxida, tá certo? Aqui, ó. E a segunda parte é a espécie que reduz. O que esses dois tracinhos aqui no meio, professor? É a representação da nossa ponte salina. Falou em processo espontâneo, tem que ter a ponte salina. Belezinha? Essa notação é importante porque justamente, ó, ao oxidar, aqui sai de 0 para mais 2, ó. Perdeu elétrons e aqui sai de 2 para 0, ganhou elétrons. Beleza? Então essa é a parte aqui que você tem de oxidação e redução. Ok? Envolvidas num processo espontâneo, pilha ou bateria. Belezinha? Aqui no ânodo e aqui no cátodo. E aí a gente vai para a parte da eletrólise, que é um dispositivo que utiliza da energia elétrica proveniente de um gerador para possibilitar uma reação de oxirredução não espontânea. Ou seja, se eu colocar um dispositivo que tem eletrólise, ele não vai acontecer se eu não fornecer energia para ele. Belezinha? Ou seja, a eletrólise converte energia elétrica em energia química. Isso é, a eletrólise é um tipo de receptor. Então a pilha gera, a eletrólise recebe. O que acontece? Como eu vou forçar o processo, eu vou ter uma inversão dos polos, na qual o polo negativo é o cátodo, mas mesmo sendo cátodo, ocorre redução. Tudo bem? E o ânodo vira o polo positivo, mas mesmo sendo o ânodo, né, ainda ocorre oxidação. Agora eu inverto a tendência.
Eu tenho uma tendência que o cátion sofresse redução, sofresse oxidação. Então, agora ele vai sofrer redução. Eu tenho uma tendência que o ânion sofresse redução, agora ele vai sofrer oxidação. Dois tipos de eletrólise. A eletrólise ígnea, tá certo? Que acontece da seguinte forma. Você pega uma substância e faz com que ela tenha justamente, né, o material fundido, né, o material derretido, coloca eletrodos inertes, porque na eletrólise os eletrodos não podem reagir, quem vai reagir é o meu sistema aqui, que é derretido ou aquoso, nesse caso derretido, e aí você pega um composto iônico, né? Então aqui você tem, por conta da fusão de um composto iônico, inclusive uma alta temperatura, tá? Já que compostos iônicos possuem altos pontos de fusão e ebulição. Beleza? Feito isso daqui, o ânodo oxida, então vem a parte negativa para cá, enquanto que vem a parte positiva para cá. Na eletrólise ígnea do sal de cozinha, a gente tem isso daqui, ó. Semi-reação de redução com sódio, semi-reação de oxidação com o cloro. A gente produz NaCl, né, no ânodo, beleza? E no cátodo a gente tem a produção de Cl2, tá certo? Então é essa parte que a gente tem aqui do nosso sistema da eletrólise, belezinha? Então muita atenção aqui, porque como essa parte positiva vem para cá, é questão da atração. O negativo vem para cá porque é positivo, e o positivo vem para cá porque vai para a parte negativa, tá? Então, o sódio reduziu, certo? Foi para a parte negativa, então vai para o cátodo, e o cloro oxidou, beleza? Então, muita atenção aqui nessas duas partes, fechou? Então, atenção, eletrólise ígnea. Por quê? Porque na eletrólise aquosa vai ter diferença, tá certo? O que eu tenho na eletrólise aquosa? Agora eu tenho uma substância que vai ser dissolvida em água, beleza? Seja aquosa ou seja ígnea, vai ter oxidação no ânodo, né? E vai ter redução no cátodo, belezinha? Isso não muda. O que acontece? Quando esse processo ocorre, a gente tem que pensar em duas etapas. O fato de ser aquosa, o NaCl se dissolve, então o NaCl vira Na mais Cl-, e a água se auto-ioniza. Então não tem mais H2O, tem H mais e OH-. E aí acontece o seguinte, no meu sistema eu tenho duas espécies negativas e duas espécies positivas. Começa a ter uma competição, porque a gente pensa o seguinte, quem que vai se descarregar no cátodo? O cátodo é a parte negativa, então atrai o Na e atrai o H+. O ânodo é a parte positiva, então atrai o cloreto e atrai a hidroxila. Só que na descarga elétrica a gente tem que escolher por um, a gente não pode escolher os dois. E aí o que a gente faz? A gente tem que escolher somente um. E aí existe uma prioridade de descarga, que para a gente não olhar para o potencial aqui, a gente segue uma regrinha que vai facilitar. Então olha só, para o sódio ou para o hidrogênio, um dos dois descarrega. Para a hidroxila ou para o cloreto, um dos dois descarrega. E a gente olha para essa prioridade aqui. No cátodo, a maior prioridade são cátions de metais de transição, certo? Comparados ao hidrogênio, comparado ao alcalinos terrosos e alumínio, certo? E no ânodo, a gente olha para os não oxigenados comparados à hidroxila, e os oxigenados e o fluoreto, consequentemente, pouco descarregam. Ou seja, há uma maior tendência de metais de transição descarregarem e sofrerem redução, há uma maior tendência de ânions não oxigenados de descarregarem e sofrerem oxidação. Dessa forma, entre o H+, e os metais de transição ganham os metais de transição, da hidroxila para os não oxigenados ganham esses aqui. Vamos voltar lá para a parte da eletrólise aquosa do sal de cozinha. Na e H+. O Na é metal alcalino, ganha o H+. Hidroxila com cloreto, o cloreto é oxigenado, ganha o cloreto. Então ganha o cloreto e ganha o H+. Então olha só como é que vai ficar. No ânodo ocorre a oxidação, certo? Então dessa forma aconteceu o quê? Oxidação do cloreto. No cátodo ocorre a redução. Então ocorreu a redução do H+.
Produtos formados, Cl2 e H2. H2 no cátodo, Cl2 no ânodo. Então, por exemplo, naquele sistema aqui da eletrólise aquosa do sal de cozinha, eu vou notar no ânodo a formação de um gás, então vou ver bolhas aqui, ó. E essas bolhas são o quê? Gás cloro. E eu também vou ver bolhas aqui na parte do cátodo. O que seriam essas bolhas na parte do cátodo? H2, são gases, certo? Então você tem formação de gases aqui. Beleza? Os elétrons são sempre eliminados e essa aqui é a minha reação global. É interessante porque aqui, além da formação de H2Cl2, eu estou formando soda cáustica. Né? Então, por exemplo, esse é um tipo de eletrólise que ocorre com pH maior que 7. Por quê? Porque deixa meu meio alcalino, forma soda cáustica. Tudo bem? Forma NaOH. Belezinha? Que inclusive é uma das partes industriais muito aplicadas na eletrólise quando eu olho para a eletrólise do sal de cozinha, que é a produção de soda cáustica. Belezinha? Então olha só, olha a diferença daqui, né, da aquosa, e olha a diferença aqui quando eu olho da ígnea, né? Então a gente tem esses dois pontos aqui que são bem interessantes da gente ver, né? Porque na ígnea a gente não tem nada aquoso, né? E na aquosa a gente tem algo aquoso aqui, belezinha? E aqui tem um ponto que eu me orientei aqui e tudo mais, né? Que aqui está trocado, né? O Na é positivo, então ele vai para o negativo. Então, Na é no cátodo, tá, pessoal? E o Cl2, como ele é negativo, ele vai para o ânodo. Então, aqui está trocado, tá, pessoal? Então, por isso que eu voltei aqui, porque eu reparei nisso. Então, corrijam aí, tá bom? Por quê? Porque a redução no cátodo, tá? Aqui é no polo negativo e aqui é no polo positivo. Aqui está trocado, tá, pessoal? Corrijam aí, por favor. Há um erro nessa parte do material aqui. Belezinha? E aí o cálculo matemático envolvido na eletrólise, que é a lei de Faraday, para a gente aqui terminar. O que é a lei de Faraday? São duas leis que se colocam da seguinte forma. Enunciado da primeira, massa de uma substância formada ou transformada por eletrólise, diretamente proporcional à quantidade de carga que atravessa o sistema de um eletrodo a outro. Segunda lei, permite determinar a quantidade de matéria de elétrons que participa da eletrólise e a massa da substância que foi formada ou transformada nesse processo. Equações úteis aqui que vocês têm para essa parte, tá? Quantidade de carga é corrente elétrica vezes o tempo, corrente elétrica na unidade ampere, tempo na unidade segundos, tá? Feito isso, você acha a quantidade de carga em coulomb, beleza? Daqui nós temos a quantidade da nossa constante, em que um Faraday corresponde a um mol de elétrons. Um mol de elétrons é 6,02 vezes 1023 elétrons vezes, né? Um Faraday, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb por elétron. Achando isso, um Faraday, 96.500 coulomb. Isso daqui é coulomb por mol de elétron. Belezinha? Então, a cada 1 mol de elétrons, você transporta essa carga. Você sempre no item de eletrólise quantitativa, ele vai te formar um tempo, ele vai te informar a quantidade de corrente elétrica, você vai conseguir fazer esse cálculo. É um cálculo relativamente simples. Você também pode utilizar essa fórmula aqui, ó, MK e IT. IT está aqui, o K é 1 sobre a constante de Faraday, então 1 sobre F, e esse E é o equivalente grama, que é o quê? A massa daquela massa atômica do que você quer calcular, dividido pela carga que ele apresenta na eletrólise. Então, sei lá, você está fazendo uma carga que envolve ferro 2+. Então, você pega a massa do ferro, que é 56, e divide por 2, que é a carga dele. Essa equaçãozinha aqui te ajuda bastante a você fazer direto, e essa massa sai em gramas para você. Tá bom? Então, aqui no nosso resuminho, eletroquímica é muita coisa, né? Mas eu acho que consegui fazer um bom apanhado para vocês entenderem aqui essas relações de eletricidade com reações químicas. E é isso, pessoal. Obrigado, atenção. Bons estudos para vocês. Espero que tenha ajudado aí nesse tópico aí, conforme a gente trabalhou aqui. Fechou? Sentido operante. Tchau, tchau. Até a próxima.